O presidente russo Vladimir Putin disse que vai tomar a decisão sobre reconhecer a independência das regiões separatistas dentro da Ucrânia ainda hoje. Ele vai fazer um pronunciamento daqui a pouco e pode ser que ele fale sobre isso. A gente vai aguardar, mas enquanto isso a gente continua nesse assunto com o professor doutor em Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio, a quem eu agradeço a presença aqui no Visão CNN. Muito boa tarde, professor. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre as notícias que nos chegam hoje, essa, inclusive, eventual decisão de Putin de reconhecer possivelmente nessas regiões separatistas, o que pode ser anunciado hoje e de que forma isso pode contribuir para o aumento da tensão que já é grande na região de fronteira ali entre Rússia e Ucrânia. Boa tarde, Carla. Prazer conversar com você, com quem nos vê pela CNN. Carla, eu avalio que nós estamos entrando hoje, na data de hoje, talvez no período mais tenso dessa crise toda, né? O que significa o Putin dizer que vai reconhecer a independência dessas regiões? Significa que ele está dizendo que ele reconhece independência de lugares num outro país, né? Ou seja, a Ucrânia é um país soberano, independente, portanto não cabe ao Putin, né, a um país, reconhecer parte desse território soberano que é a Ucrânia como independente. O que significa, portanto, isso? Se ele faz esta declaração, ele assume que essas regiões agora são independentes. Essas regiões que são de maioria russa, né, que são favoráveis ao Putin, elas podem dizer, não, agora que somos independentes, queremos a ajuda dos russos. Russos entram aqui. Aí a Rússia entra como se não fosse uma invasão. Vai dizer, estamos entrando apenas para garantir a independência dessas regiões. Isto pode, eventualmente, levar uma resposta da Ucrânia, que, afinal de contas, está vendo o seu território sendo invadido. Veja você como a gente pode isso rapidamente desenrolar num conflito muito maior, né? Eu acredito, por tudo que foi dito, Putin, estamos vendo a imagem do Putin reunindo o seu Conselho de Segurança, né? Ele reuniu todas as pessoas mais importantes do governo dele e mais importante, isso aí foi divulgado na televisão, né? Nós temos as imagens e vimos isso tudo, ou seja, tem uma mensagem política aqui que ele quer passar, e perguntou a essas pessoas o que elas achavam de reconhecer a independência. E claro que todo mundo meio que concordou com isso. Então a gente espera que o Putin vá à televisão agora e vá fazer esse pronunciamento, dizer que sim, reconhece a independência dessas regiões. E a partir daí nós vamos ter que ver o que vai acontecer e como vai se desenrolar, mas é um momento de fato de muita tensão. Apesar disso, a União Europeia diz que ainda não é o momento de exercer aquelas sanções econômicas, né, que foram, inclusive, fartamente anunciadas por Ursula von der Leyen, falando, inclusive, de retirar a Rússia do sistema bancário internacional. A gente vê também um movimento por parte de russos de compra de divisas em dólar para poder se prevenir contra possíveis sanções que venham aí da União Europeia. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Seria já o momento, então, de aplicar sanções para que Putin recuasse dessas ações? Eu vejo, Carla, que o chamado Ocidente, né, Europa e Estados Unidos, eles estão um pouco de mãos atadas, né? Quer dizer, qualquer tipo de passo que eles dão nessa direção de aumentar as sanções ou de colocar sanções importantes sobre a Rússia, vai aumentar ainda mais o nível de tensão e eles vão perder uma ferramenta diplomática importante, né? O que eles estão fazendo, tanto os europeus quanto os americanos, é usar a ameaça de sanções para ver se eles conseguem dissuadir o Vladimir Putin de uma invasão maior à Ucrânia. A grande questão, portanto, passa a ser, para responder a sua pergunta, exatamente qual que é o nível de ação do Putin que as potências ocidentais vão aceitar, né? O próprio Biden chegou a dizer numa conferência que se fosse uma pequena incursão russa em território ucraniano, isso talvez não ensejasse uma resposta do Ocidente, né? Dando a entender que talvez, se não for uma invasão inteira, não haja uma resposta forte. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas vai ser importante prestar atenção, porque isso vai ser um indicativo muito claro de qual o nível de tolerância que o Ocidente vai ter com essas ações do Putin na Ucrânia. Bom, a gente vê que há acusações de parte a parte também, né? A Rússia acusando a Ucrânia de ter lançado morteiros, ataque a um posto fronteiriço, a Ucrânia dizendo que os russos também estão provocando dentro do território várias escaramuças. Isso tudo poderia ser uma troca de pretextos para que haja realmente uma ação militar, já que as tropas continuam, né? Pelo que se diz aí, os ucranianos dizem que as tropas continuam como antes estacionadas na fronteira
fronteira, inclusive com um número muito grande ainda, de 147 mil homens, de acordo com os ucranianos? Sem dúvida nenhuma, Carla. Esse é um dos sinais também que torna a coisa um pouco mais preocupante. A gente sabe que se a Rússia for invadir, ela não vai invadir de um dia para o outro, ela vai arrumar um pretexto, né? Isso, inclusive, é que os americanos têm dito, quer dizer, uma das razões porque os americanos estão divulgando tanta informação de inteligência, né, dizendo que a Rússia vai invadir, que isso não é comum, é porque eles querem justamente tirar esse elemento de surpresa do Putin, né? Dizer que, claro, que ele vai arrumar um pretexto, etc. Então, quando a gente começa a ver esse tipo de ação, e hoje nós tivemos pela primeira vez uma declaração do comando militar russo dizendo que capturaram soldados ucranianos. E isso, para mim, é um indicativo bastante importante, né? Porque aqui não são só os separatistas dentro da Ucrânia dizendo, é o próprio governo russo dizendo isso. Então, antes de haver uma invasão, a gente sabe que o Putin vai buscar algum tipo de pretexto, né, para ele não se colocar como um invasor. Eu acho que ele está agindo um pouco em duas frentes, né? Uma delas é essa, criando esses conflitos, né, para depois dizer que foi provocado, que é um absurdo dizer que um país como a Rússia, com 150 mil tropas na fronteira da Ucrânia, está sendo provocado, né? Claramente quem está sendo provocado, no caso, é a Ucrânia. E o outro vai ser o que ele vai fazer hoje, que é declarar a independência dessas regiões e esperar algum tipo de ação para dizer que, novamente, ele foi provocado. Ou seja, a Rússia vai fazer o possível, se é que está decidido de fato a invadir a Ucrânia, vai fazer o possível para criar as condições para dizer que essa invasão tem algum tipo de justificativa. A Roberta Russo tem uma pergunta. Oi, professor, boa tarde. A Carla te perguntava agora há pouco sobre se seria o momento das sanções econômicas, portanto, feitas por outros países. A minha pergunta é nesse sentido, porque vários especialistas vêm questionando o impacto dessas sanções, já que a Rússia já teria uma independência conquistada no sentido de não depender tanto de colaborações internacionais. Quer dizer, essas sanções de fato teriam esse impacto para a Rússia ou a gente está vendo, nesse sentido também, a Rússia saindo mais fortalecida do que outros países da Europa? Roberta, boa tarde. Acho que essas sanções, a depender, se for de fato aquilo que os americanos e europeus estão dizendo, elas têm sim o impacto de causar um problema bastante grande para a Rússia, né? Quer dizer, se a gente usar, por exemplo, os russos foram impedidos de fazer pagamentos internacionais, né? Tem um sistema bancário conhecido como SWIFT, né? Esse sistema bancário é um sistema mais utilizado para pagamentos internacionais, como a Rússia, por exemplo, é paga por uma série das suas exportações. E isto seria um problema muito grande para os russos, questão de gás natural. A Rússia está tentando ter algum tipo de independência, por exemplo, se aproximando mais da China, né? Eles fizeram um acordo bilionário agora com a China para fornecer gás natural para a China, mas a Rússia ainda depende muito do gás natural exportado para a Europa, né? A Alemanha, por exemplo, é um parceiro comercial muito importante da Rússia, a razão pela qual uma das grandes chaves para esse conflito é a gente entender qual vai ser a reação da Alemanha, né? Porque se a gente olhar a política externa alemã desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido uma política externa muito buscando não se envolver em conflitos, né? E no caso específico desse da Ucrânia, a Alemanha está numa situação delicada, porque eles são ao mesmo tempo parceiros próximos da Rússia e são parceiros próximos dos Estados Unidos, né? Se houver uma guerra, um conflito de dimensões maiores, a Alemanha, veja, de novo, esse é só um dos grandes significados de um evento dessas dimensões, que é que a Alemanha vai ser obrigada a escolher um lado. E isso nós estaremos entrando aí numa nova era das relações internacionais. O senhor citou aí dois players muito importantes nessa crise, que são a Alemanha, que tem a grande parte do fornecimento de gás vem da Rússia, mais de 55% do gás recebido pela Alemanha vem da Rússia. E hoje o ministro das Relações Exteriores alemão disse que a Rússia está brincando com a vida de pessoas no leste da Ucrânia e que a Rússia estaria, inclusive, cortando o fornecimento de água e energia no leste da Ucrânia. E também a China, que está assistindo a todo esse crescente aí de tensões no leste europeu, porque a China estaria na expectativa do que o mundo ocidental vai fazer caso realmente haja uma invasão da Ucrânia. A gente lembra, inclusive, que a China tem o seu calcanhar de Aquiles ali, o seu problema encravado ali em Taiwan, né? Então ela aguarda também para ver qual vai ser a atitude do mundo ocidental, professora. A gente pode dizer isso? Perfeito, cara, sem dúvida nenhuma. Veja, esse é mais um dos impactos. É importante a gente olhar
uma situação como essa, não de maneira isolada, né? Quer dizer, a questão aqui não é apenas sobre a relação Rússia e Ucrânia, é muito mais amplo, né? É evidente que os chineses estão muito interessados em ver como é que o Ocidente, né? E quando a gente fala OTAN, né, que é a aliança militar entre Europa e Estados Unidos, é um sinônimo do chamado Ocidente, né? Aliança militar dos países desenvolvidos do Ocidente. Então, a China está claramente olhando para esta crise e para entender como é que o Ocidente vai reagir, né? Porque se não houver uma reação à altura, isto certamente vai encorajar os chineses na questão de Taiwan, né? Taiwan já está sofrendo muita pressão por parte dos chineses e aí, Carla, é uma questão muito mais complexa do que Rússia e Ucrânia. Se a gente acha que Rússia e Ucrânia está sendo um problema agora, quando começar a crise entre China e Taiwan, aí sim nós teremos um problema grande, porque envolve não só um país das dimensões da China, né, e toda a questão que a gente tem visto do embate entre China e Estados Unidos, mas do ponto de vista econômico, Taiwan é muito importante para a economia mundial, porque é um grande fabricante de microprocessadores, né? Então, o microprocessador que a gente tem, por exemplo, nos carros, né, ou uma série de outros produtos que nós utilizamos no dia a dia, grande parte deles são produzidos por uma empresa em Taiwan. Então, imagina a China também controlar isso, né? Então, claro, além de todo, qual seria a reação dos Estados Unidos a essa questão de Taiwan. Então, repito, estamos entrando num período de competição geopolítica muito acirrado. Voltamos a ver agora no século XXI competição entre grandes potências, né? Vocês devem lembrar muito bem que alguns anos atrás falava-se muito em terrorismo, em redes terroristas transnacionais, em grupos não estatais, né? Dava-se a impressão que toda a história, né, das relações internacionais, de embate entre grandes potências, estava para trás, e nós vivíamos um período que a gente chamava de unipolaridade, só os Estados Unidos a grande potência, ninguém desafiaria os Estados Unidos, exceto alguns atores não estatais, como, por exemplo, grupos terroristas. O que nós estamos vendo é a volta, o retorno da geopolítica entre grandes potências. Importantíssimo isso que o senhor acabou de dizer. A gente agradece aqui, então, a contribuição de Carlos Gustavo Poggio, professor doutor em Relações Internacionais. Muito obrigada por sua entrevista aqui no Visão CNN. Obrigado, Carla. Roberta, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada, professor.